Vamos lá, pessoal, dia 104, mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje vamos ler Josué, no capítulo 9, versículo 3, até o capítulo 10, versículo 43. Diz assim: Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: Somos seus servos. Façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Bierote e Kiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentar: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando, na verdade, vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim.
agora estamos nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Uão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, Zafia, rei de Laquis, e a Derbe, rei de Eglon: venha para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Esbrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham. Persigam os inimigos. Ataquem-nos pelas retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué:
abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Esbrom, de Jarmute, de Laquis e de Hebron. Quando os levaram Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna, onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Límina para Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Hebron, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinha feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Hebron para Hebron e a atacou. Tomaram a cidade, a feriram à espada, como também o rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinha feito com Hebron. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Derbe. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada, exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Derbe e o seu rei o que tinha feito com Líbina e o seu rei e com Hebron. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Cefelá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, e toda a região de Gozen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Lucas capítulo 16, versículo 19 até capítulo 17, versículo 10. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia num luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía
da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: Estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: Vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo isso, o que for ordenado, devem dizer: Somos servos, inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. Salmos 83, versículo 1 a 18. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia, conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem: Venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, e contra ti que fazem acordo as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os Hagarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, com os habitantes de Tiro, até a Síria, alistou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim, no rio de Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterpos para a terra. Faze com seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes, o que fizestes com Zeba e Zalmuna, que disseram: Vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-o como folhas secas,
levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes. Persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Louvado seja Deus. E esse foi o dia 104 da porção da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe também seus comentários ou sugestões para a nossa comunidade. E não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir a Bíblia 365, o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até lá.